Salve, salve, amados! Sejam todos bem-vindos. Eu sou Paulo Aragão e hoje eu quero falar de uma coisa muito interessante, uma coisa muito necessária para qualquer ser vivente que deseja traçar esse caminho do crescimento, esse caminho de evolução, esse caminho de escolha, de controle da própria sombra, né, da própria ignorância e seguir dentro de um caminho de conhecimento, de sabedoria, de inteligência e algo que se faz fundamental para se traçar esse caminho é a compaixão. A gente está presente num plano onde tudo nos é apresentado, tudo ao nosso redor nos influencia, interfere. Para quem tem curiosidade, para quem já tem alguma mediunidade, já trabalha um pouquinho, além do que, né, a gente aprende de beabá por aí, sabe, né, que tudo é energia, né? E aí, sendo tudo energia, estando tudo conectado, emaranhado, e ao mesmo tempo sendo cada um de nós único, individual, fazendo a soma, né, dessa totalidade, desse coletivo, nós estamos, né, influenciados pela energia concentrada de ambientes, de pessoas, daquilo que nos cerca, né, de formas, pensamentos que permeiam, né, o nosso campo. E existem, claro, boas práticas. Eu vou fazer um vídeo também somente de práticas, algumas coisas que eu aprendi durante a caminhada, que eu estudei, que eu fiz uso e que eu experienciei como eficaz para tornar um pouco mais leve. Afinal de contas, não existe separação, né? Tudo está incluído no todo. Então, é algo que se faz extremamente necessário para caminhar esse caminho, né, para trilhar essa jornada com equilíbrio, com discernimento, com uma boa conduta, é compaixão, né? A compaixão, ser uma pessoa compassiva é algo essencial nessa jornada. Hoje, por exemplo, eu tive a oportunidade de visitar, né, a casa dos meus parentes, dos meus pais. É Dia dos Pais hoje, então estou gravando aqui em agosto, no Dia dos Pais, no domingo. E tive a oportunidade de, depois de algum tempo de muito trabalho, de muita transmutação de energias internas, poder então experienciar uma conexão direta, né, com uma troca com essas pessoas. E foi maravilhoso poder enxergar, vivenciar, experienciar uma evolução, uma real evolução, né? Seja interna, seja na troca, de poder estar presente em momentos ali e entregando, né, o que eu tinha de melhor e recebendo também, de coração aberto. E sendo esse um dia muito especial, muito maravilhoso, eu tive nesse mesmo dia, né, eu estou gravando aqui agora em casa à noite, um momento um pouco mais tranquilo aqui sonoramente para conseguir gravar para vocês. Apesar de eu deixar isso bem claro, eu tenho microfone, mas por incrível que pareça, o microfone capta mais ruído do que o próprio aparelho celular. Então, essa é a maneira que eu encontrei nesse momento para gravar com melhor qualidade para vocês, para poder ter, né, entregar um conteúdo não só de relevância, mas com uma mínima qualidade. E antes de então chegar em casa, regressando aí da casa da minha mãe, do meu padrasto, da minha família, eu passei, né, por um ser humano, um homem que possui alguma deformação, alguma dificuldade física, né, na parte das pernas. E não que isso seja relevante, mas apenas contextualizando vocês dessa situação, por exemplo. Então foi um dia que eu regressei de uma experiência muito positiva, muito agradável, né, de um almoço super agradável, uma troca assim completamente fora de qualquer expectativa que pudesse ocorrer antes e que dentro do meu entender, do meu caminhar, não se faz necessário, né, o apego às expectativas.
para poder justamente experienciar as coisas como são. E aí, regressando então para casa, essa pessoa que mora próximo, né? Pode-se dizer que chega a ser um vizinho, porque mora próximo a mim, teve uma gentileza de algumas pessoas para poder então atravessar a rua. É claro que, né, dentro de um contexto ideal, aquilo seria obrigatório, né? Você então dar passagem no seu veículo, você não precisa seu veículo dar passagem para uma pessoa com necessidade, dentro ou fora de qualquer faixa de pedestre. Ele teve então algo que por mais que seja obrigatório, é considerado uma gentileza. E aí, enquanto eu estava realizando um procedimento antes de chegar em casa, né, fazendo ali, tratando de uma outra coisa, eu estava mais ou menos, eu moro aqui, né, e ele estava vindo dessa direção, indo à casa dele, que é um pouco mais à frente. E naquele instante, eu que nunca, apesar de ter visto essa pessoa por muitas vezes, eu nunca tive uma troca mínima que fosse com esse ser humano. Apenas, né, o mínimo da educação, cumprimento, alguma coisa, boa tarde e tal, e etc. E, por incrível que pareça, não sei se, mas como eu trabalho muito com intuição, trabalho muito com a leitura, né, como eu já falei em outros vídeos, eu tenho uma experiência de um bom tempo de jornada aí profissional, do qual eu fiz então leituras, se fez necessária a leitura de expressão corporal, né, de vestimenta, sem, né, atrelar qualquer tipo de preconceito, mas por já ter encontrado esse ser em outras ocasiões, próximo onde eu moro, onde eu resido hoje, eu percebi que essa pessoa estava voltando de um encontro, né, de um culto, num local que, por coincidência, né, não acredito em coincidência, mas do qual eu já visitei, que foi uma das primeiras, assim, fora ao catolicismo, das religiões que eu tive contato na infância, e que era por acasos, aí, por conexões do universo, era a religião, né, que o meu falecido pai praticou algumas vezes, né, era o local que o pai visitava algumas vezes antes de vir a falecer. E aí, eu, né, para quem já me encontrou, já viu por aí, eu tenho as unhas um pouco mais compridas hoje, né, hoje em dia. Para quem me conhece de um pouco mais de longa data, eu não tinha sequer possibilidade de liberdade de poder exercer isso, devido à profissão, vários fatores. Mas hoje eu vivo, tenho um prazer, uma disposição, oportunidade de poder, então, tratar das minhas unhas. Hoje é um dia que eu vou separar, então, depois das gravações, para poder fazer a manutenção delas. E aí, devido a isso, muitas pessoas que não possuem sequer informação sobre mim, ou só veem, né, esporadicamente, podem tomar de maneira preconceituosa algumas conclusões precipitadas, né? E aí, eu no primeiro momento não percebi que ele estava se dirigindo a mim, ele estava um pouco distante ainda. Então eu fui atravessar a rua, ele estava vindo, né, no andador que ele possui ali, porque ele tem uma deformidade nas pernas. Ele começou a acenar e falou assim, não, sai diabo, sai, não sei o quê. E eu tinha imaginado que fosse um carro que passou bem próximo a ele. E aí só vi a cena, não me envolvi nem nada, só vi a cena e continuei indo em direção à minha casa, né, ao portão. E aí quando eu fui atravessando a rua, chegando mais próximo, ele falou, que começou a esbravejar, uma tentativa de me ofender e tal, que gay, que isso, que aquilo, que tal, como se de alguma maneira aquilo fosse me ofender, apesar de eu não ser, né, não ser uma pessoa homossexual ou ter, né, qualquer tipo de relação assim, não que seja de relevância, mas para quem interessa hoje, pelo menos eu sou uma pessoa demissexual, mas ainda me enquadro dentro de um heteronormatismo, né, se pode assim dizer, mas esse é um assunto que eu não domino, eu acho muito complexo, já não gosto muito de ficar me colocando em algumas caixinhas, mas eu costumo me relacionar com mulheres, e aí, ou com pessoas, né, com traços femininos.
E aí, aquilo, né, me levantou ali, porque eu já vinha, então, para casa com a ideia de gravar o conteúdo, preparar tal, para ir soltando aí com o decorrer dos dias. E aí, então, como só tinha eu e ele na rua, então eu percebi que ele estava falando comigo. E naquele instante não me deixei influenciar, não me alterei e fui então direto para casa. E aí continuei. Enquanto eu estava subindo as escadas, ele continuava então com diversas ofensas aí, das quais não se faz necessário citar aqui. E aí, é, chegando em casa, eu aproveitei, porque muito do que eu falo aqui, né, é algo que eu vou até trazer para a descrição dos vídeos, porque eu cito em algum vídeo ou outro, mas talvez você chegue aí no canal através de um outro vídeo e não tenha essa informação. Tudo que eu vou trazer aqui de informação, vou compartilhar, são coisas que eu vivi, que eu experienciei. Então essa experiência cabe também nesse vídeo quando a gente tem um tema aí de compaixão. E aí, chegando em casa, eu por alguns instantes, aqui não é, eu não sou nenhum mestre ascensionado, eu não sou nenhum guru mega evoluído, e mesmo que fosse também, ninguém está isento de ter o seu ego manifestado na ignorância, né? Então, de uma maneira ou outra, aquilo ali trouxe, né? Porque é o que eu disse no vídeo do foco, né? Onde você mantém seu foco, onde mantém sua atenção. Tudo aquilo que você experiencia tem uma troca, né? É uma energia, foi emanada uma energia, né? E aí a energia que eu preferi naquele momento na troca direta foi não me envolver, foi praticar o tal silêncio e seguir ali o meu caminho. Afinal de contas, eu não ia expandir a consciência de ninguém, nem tentar aí dialogar com alguém vociferando, né, agressão na rua. Então, eu optei por aquilo ali. Poderia ter tomado outra postura, talvez, mas naquele instante foi o que eu preferi fazer. E aí, refletindo antes da gente vir, antes de eu chegar aqui gravar com vocês, conversar sobre isso, eu parei então para refletir e aí me perceber, me enxergar, né? Praticar esse tal desse autoconhecimento, essa observação de mim mesmo. E aí, em alguns momentos, né, surgiu dentro de mim então aquela semente que foi colocada, aquelas palavras, aquela agressividade reverberou um pouco, né? Trouxe aí uma conexão com algo dentro de mim. E aí, de pronto, né, tendo a minha presença, tendo as minhas ferramentas disponíveis, eu fiz então um trabalho de transmutação dessa energia. Mas houve um momento que eu falei assim, poxa, como é que pode, né? E aí, né, um preconceito, uma ignorância em cima de outra. Como é que pode um ser que muito provavelmente, né, tendo em vista a sociedade que a gente tem, né, o local onde a gente reside e tal, um ser que tem uma questão, né, explícita de deficiência, algo que o torna essencialmente diferente do padrão, do comum, né, do status quo, que provavelmente sofreu muito, e aí você coloca essa questão da compaixão junto e atrelada, não há como não ter, se ter compaixão sem ter empatia. E aí, o que aquele ser humano estava me mostrando, o que aquela experiência, o que aquela face divina ali, que é tão conectada ou não, ou tão real quanto eu, né? Igual, o que ela estava me mostrando, o que ela estava ali tentando me ensinar, né? Porque eu vejo assim, tudo que parte de um local de ignorância traz, de uma maneira ou outra, para quem está desperto, para quem está presente, para quem está consciente, para quem busca evolução, traz um ensinamento, traz uma, né, toda dor floresce um amor, né? Se você escolhe assim trabalhar essa energia, porque foi algo que me foi entregue, eu poderia devolver na mesma proporção, ou eu poderia guardar e cultivar algo dentro de mim. Então passou por alguns instantes até que, né, eu tomasse controle dos meus próprios pensamentos, de poxa, não, vou lá, vou falar com ele. Então, tipo, né, vira e mexe quando sai de casa, acaba encontrando por ele na calçada e tal.
E aí, não, vou falar isso e que não sei o que e tal. E naquele instante, não é meu papel, não é minha obrigação. Talvez para algumas pessoas possa ter surgido ou possa ter a impressão ou qualquer tipo de imaginação, de qualquer conceito de, não, já que ele agiu dessa maneira, ele gerou uma abertura para que você se comunique, para você que vá lá e tal. Mas eu entendo que todo mundo entrega aquilo que tem. E aí que a gente vem falar um pouquinho de empatia, de empaixão e empatia. Você imagina um ser que está regressando de uma prática espiritual, de uma, né, idealizada dentro de um contexto ali teórico, de um encontro com sua fé, com o divino, com o perdão, a compaixão, a misericórdia, né, o amor incondicional, ame-se a si mesmo, né, ame-se ao próximo como a si mesmo. E aí ele literalmente praticou isso, ele amou o próximo como a si mesmo. Então, quando alguém manifesta qualquer tipo, seja de maneira distorcida, ilusória, ignorante, ou na luz da sabedoria, de uma visão mais consciente, mais, né, ética e etc., é só uma manifestação, uma externalização. Ele me entregou, então, aquilo que ele tinha dentro. E aí, se a gente for colocar dentro de um termo sim, espiritualidade, de consciência, trazer essa compaixão, né? Então, ao invés de querer vociferar também, devolver na mesma moeda e agir e tal, partir então de, poxa, foi me entregue essa energia, foi me entregue esse tempo, essa atenção, por mais que desta maneira, ok, o que eu vou fazer disso, né? O que eu vou, aquela questão, foi me entregue ali como diz aí uma galera na Umbanda, como diz aí alguns mestres e mentores, foi me entregue um copo de veneno. E aí eu vou fazer o que com esse copo de veneno? Saca? Eu vou devolver na mesma moeda, eu vou entregar de volta, eu vou beber aquele veneno e aí eu vou me contaminar, ou eu vou transformar então aquele veneno num remédio, numa cura, né? E aí essa, no caso, é a minha intenção aqui, né? Então eu estou pegando essa energia. Eu nem sequer estava né? Eu gravo mais de um vídeo num dia só, que é o dia que eu tenho mais tranquilo para gravar. Mas aí me trouxe, então, poxa, eu estava justamente pensando em alguns temas para poder trabalhar. E olha que esse ser humano me entregou esse tema bacana, sabe? Da compaixão, da empatia. Então, tendo ali compaixão e empatia, eu sei que parte de um lugar de ignorância, qualquer tipo de preconceito. Eu tenho isso claro dentro de mim. Sendo eu ou não homossexual, qualquer tipo de outra sexualidade diferente do heteronormatismo, bom, eu vou fazer o que com que me foi entregue, sabe? Eu me coloco sempre numa posição de igual e não de julgador, sabe? Eu acredito que quem está numa caminhada de evolução, uma caminhada de despertar, né, buscando aí uma consciência, uma conexão mais elevada, tem essa consciência de que nem todos estão nessa mesma jornada. Alguns estão iniciando, outros estão mais avançados, outros sequer estão nessa caminhada. E aí qual é o nosso papel? Qual o papel de você que está aqui ouvindo isso durante um momento não só como esse, mas de qualquer outro, em que alguém entrega aquilo que tem, né? Nem pior nem melhor, mas aquilo que está carregando naquele instante. Então, o que esse ser humano experienciou? Eu não tenho ideia o que esse ser humano experienciou, não só na sua jornada inteira, mas momentos antes de ter essa troca comigo, né? De estar próximo. Né? O que ele carrega dentro de si que o leva a manifestar algo tão conectado à ignorância, sabe? E aí o que fazer disso, né? Então, fazer disso, fazer um bom conteúdo, fazer uma informação instrutiva, quem sabe numa oportunidade, trazer também até para mim mesmo uma fagulha de curiosidade, de conhecimento, de querer estudar o que né, levam essas questões, né? E aí acredito que
boa parte tem a ciência, sim, de que as culturas, né, as filosofias cristãs, judaicas, e aí protestantes, evangélicos e tal, possui sim uma grande distorção, um grande, não em todos os casos, né, mas na grande maioria, possui eu que tenho a vivência, e aí eu trazendo esse lugar de fala, eu tenho a vivência. Claro, não há certeza nenhuma sobre nada nessa vida, não há verdade absoluta, mas há algo, né, dentro do que eu trabalho, do que eu me desenvolvo, que sim me traz essa intuição de que era um ser humano que estava vindo de um local do qual eu já fiz parte, do qual eu já participei, do qual eu já troquei. Eu sei o que é ensinado, eu sei o que é mostrado, eu sei o que é cultuado, né, nesses encontros, nessas reuniões. Então eu sei também que era aquilo, nada além daquilo ele poderia me entregar, né? Ele não podia me entregar sequer uma noção de curiosidade, querer saber, poxa, por que você pinta a unha? Por que você é assim, com esse cabelo? Parece tal, assim, assado. Sabe, eu já estive nessa posição. Graças à fonte e à minha boa educação, ao meu bom discernimento também, eu não, desde que pude ter alguma consciência aí, depois de uma adolescência, né, dentro do contexto social e de coletivo, não pratiquei esse tipo de atitude, né, mas reconheço que é lugar comum de muitas pessoas. E aí, sabendo que o que falta a esse ser é informação, é sabedoria, e que naquele instante o melhor que eu poderia fazer é realmente seguir minha jornada sem me contaminar com aquilo, e também sem querer me colocar no papel de salvador, né, de qualquer coisa que fosse interferir no livre-arbítrio desse ser humano, que uma troca ali dificilmente traria um aumentar, um crescer, um desenvolver de consciência. Então, aplicar essa compaixão, esse perdão, sabe? Devolver essa energia e manifestar dentro de mim através do perdão, através da consciência de que, poxa, eu sou grato por você realizar essa troca e me trazer essa fagulha, essa energia da qual eu fiz o que para mim é o melhor uso, então transmutei, né? E aí estou trazendo aqui como forma de conhecimento. Então, se você é ou não alguém que foge do padrão aí, né, do patriarcado, machismo, etc., e que sofre ou não, sendo parte ou não, mas que recebe esse tipo de energia, pense bem que aquilo é pertencente àquele ser humano, né? Aquilo que ele me entregou é dele, né? E aí, a partir do momento que, por mais que eu não tenha acolhido, mas eu, né, recebi aquela energia, pois eu não consigo me isolar 100% de nada, né? Não sei que a gente vai para uma montanha aí no Himalaia, que também não estão muito vazias, mas que limitam também essa troca. Por que essa troca é importante? Para poder praticar na matéria, no dia a dia, no cotidiano, a compaixão, sabe? Então, eu tava e continuo, graças a Deus, graças à consciência, graças à plenitude e à presença, graças a Deus, graças a qualquer nome que você quiser dar aí para a fonte criadora, e a plenitude do ser, o equilíbrio, poxa, eu pude fazer um bom uso dessa energia. Então, eu pude pegar aquilo ali, aquele chuchu, e fazer uma salada maravilhosa, entendeu? E praticar ali, ó, com um desconhecido, praticar com um igual, sabe? Tipo, enquanto você me atira pedras, eu construo um castelo, sabe? Eu pego aquilo ali, então, e vou fazer o melhor uso. Eu vou pegar essa energia e vou fazer o melhor. Então, se você sofre, se você sofreu, de qualquer tipo de abuso verbal, moral, etc., qualquer tipo de violência, saiba que isso não é seu. Isso é o do outro e o que ele te entregou. Então,
com aquilo dentro de você, seja no seu mental, no seu emocional, no espiritual, no físico, busque saber que a partir do momento que você não tem mais essa conexão, a partir do momento que o outro seguiu o caminho e você seguiu o seu, aquela bagagem é você que carrega e você vai se alimentar dessa energia. Então, que bacana a gente poder então se colocar na posição do outro, enxergar esse outro como um igual, saber que a gente também passou por, em algum momento da vida, a gente passou por algum momento de ignorância, de preconceito, e de ter hoje a oportunidade, o privilégio, o prazer de reconhecer no outro um pouco de si mesmo e de poder então transmutar, elevar e pegar essa semente de algo que não seria construtivo, dessa ignorância, e gerar luz através disso. Então é algo muito prazeroso poder ter esse privilégio e de compartilhar aqui com vocês. Lembrando que está todo mundo encarnado, não é em todos os instantes que terei essa clareza, esse discernimento, esse privilégio, mas sempre que possível, e como eu disse no outro vídeo, faço cada vez mais que esse possível seja sempre, de estar então consciente e de praticar não só aquilo que eu verbalizo, que eu estudo, que eu pratico, mas de levar para todos os lugares, né, do quais eu passar. Aquela questão de você ser luz onde quer que vá. Então, independente da ignorância do outro, independente do preconceito, da fúria, da ira, da revolta, da indignação, eu estou presente no meu lugar de sabedoria, de escolha, de liberdade, de consciência, de poder então praticar na real, no dia a dia, na convivência, a empatia, a compaixão, o perdão e o amor. Bom, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se isso fez sentido para você, se você já passou por alguma situação assim também, quer compartilhar, quer trocar, quer entender, quem sabe como, que maneiras, como que eu faço, Paulo, para poder chegar nessa posição, o que você fez nessa jornada para poder chegar nesse ponto, para poder, sabe, enxergar e reconhecer o outro ali, uma face divina também, e transmutar essa energia e não se deixar contaminar, e não mudar a sua vibração aí, manter essa vibe bacana. Bom, estão disponíveis aí os comentários para a gente trocar um pouco mais. Aceito todas as sugestões de conteúdos, de melhoras, de evolução também, tá? Lá no @Força da Cura A, Forca da Cura A, é o meu canal de atendimento. Então lá tem o link para a gente poder fazer uma terapia se você achar necessário. Se quiser trocar uma ideia, tem o Paulo Uragan em todas as redes sociais, só procurar por aí. Peço muitíssimo que você deixe um like. Compartilhe o vídeo, isso ajuda muito. Se inscreva no canal, isso auxilia. Todo dia às 11 horas da manhã tem vídeo novo aqui no canal, e eu sou muito grato por você ter ficado até aqui, pela sua atenção, pelo seu carinho, do meu coração para o seu. Namastê.